Olá, meu amigo impressor digital. Temos o prazer de lançar o nosso canal de prestação de serviços para você, usuário de impressora digital de grande formato. Meu nome é Marçal Borborema e sou da Urbana Brasil. A Urbana Brasil é uma empresa especializada na importação e venda de tintas a um preço justo. Vendemos tintas, mas esse canal foi feito para te ajudar com informação sobre equipamentos, tecnologias, tendências de mercado e experiências de outras empresas como a sua. Nesse canal teremos várias sessões. Uma sessão será apenas de dicas técnicas. Outra sessão dará espaço àqueles que influenciam todo o nosso segmento de impressão digital. Agora, esta sessão aqui vai fazer análise de equipamentos pelos seus usuários. Esta nova sessão do nosso canal se chama Não Compre Este Equipamento antes de assistir este vídeo. Aqui vamos convidar usuários de verdade de importantes equipamentos. Este usuário vai dar a opinião dele ou dela sobre impressoras, laminadoras, routers, plotters de recorte e outros equipamentos. As impressoras serão do tipo solvente ou à base d'água, ou UV ou látex. E essa sessão de vídeos começa hoje com um usuário de impressora HP Látex. Escolhemos este usuário pois ele está entre os mais experientes que encontramos no Brasil com látex. Hoje, o Marcos Brandão, da Mega Comunicação Visual e Gráfica Rápida, uma empresa na cidade de São Paulo, vai dividir com você muito sobre a Látex 335. Antes, algumas das regras desta sessão. São 3 e são bem simples. Regra número 1. A impressora ou o equipamento que o nosso convidado vai falar tem de estar disponível para venda pelo fabricante. Ou este equipamento ou impressora tem que ter boa presença no mercado de equipamentos usados. Queremos dividir a opinião de um usuário que possa dar um bom conselho àquele que está avaliando o equipamento antes de fazer a sua compra. Regra número 2. O usuário não pode ser indicado por um fabricante. Não estamos procurando embaixadores de qualquer marca de equipamentos. Regra número 3. Esta sessão no canal não será uma plataforma para usuários fazerem reclamação de equipamentos com problemas. O que você vai ouvir e ver não é uma análise científica do equipamento. Estamos apenas entrevistando usuários com longa experiência. Se você tiver algum comentário ou pergunta, escreva para a gente no vídeos@urbanabrasil.com.br e esse espaço está aberto. Pode entrar em contato. Não nos responsabilizamos por opiniões aqui apresentadas. A Urbana Brasil não vende hardware ou não faz recomendação por esta ou aquela marca. Não ganhamos comissão de fornecedores quaisquer. É isso. Acreditamos em prestação de serviço. Ao final do vídeo voltarei. E agora quem fala é o Marcos Brandão, da Mega Comunicação Visual e Gráfica Rápida. Obrigado. Meu nome é Marcos, eu tenho 52 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo, tá? Minha formação básica é de engenharia, eu fiz 2 faculdades de engenharia e tenho uma pós em administração. A minha empresa está localizada na zona norte de São Paulo, nós estamos na Vila Guilherme. A história da Mega começou em 1996, a gente esteve numa festa do Peão Boiadeiro em Barretos, e lá eu tive o primeiro contato com comunicação visual. Então, essa empresa acabou atendendo todo o evento em virtude de uma falha de uma empresa de Curitiba que faria toda a comunicação visual da festa, da feira, e esse pessoal acabou pegando todo o evento para fazer. A partir daí eu me vislumbrei com o movimento todo que teve, com a dinâmica toda de trabalho. Eu fui a essa festa a passeio e acabei voltando com uma ideia, porque eu havia acabado de me formar e como não consegui uma alocação desejável no ramo que eu queria da engenharia, a gente acabou partindo para abrir essa empresa de comunicação visual. Então a ideia seria atender até os eventos de futebol, então com as faixas publicitárias. Então eu tive um contato com algumas pessoas do segmento e a ideia de abrir a empresa foi justamente baseada nisso aí. Então, atender os eventos futebolísticos aqui no Brasil. Acabei fazendo algumas peças eventualmente para esses campeonatos, mas com o passar do tempo as pessoas se desligaram da empresa de futebol e a gente acabou seguindo uma outra linha. Então,
inicialmente sempre na base de plotter de recorte, ainda não pensando em impressão digital, porque era algo basicamente inviável. Então, 5 pessoas trabalhando no dia a dia. Nós temos essa área aqui, que seria a área principal, onde a gente tem toda a parte de impressão e acabamento dos materiais menores. Então, isso se referindo a faixas, banners, placas, adesivos, etc. E eu tenho uma outra parte externa, no qual eu tenho a parte de serralheria, no qual a gente faz fachadas, faz placas, faz luminosos, todas voltadas para empresas. Então a gente trabalha hoje também bastante com fachadas em ACM, partes de luminosos, partes de letra caixa. Bom, inicialmente em 96 a gente acabou adquirindo uma máquina Holland, que era uma máquina de recorte. Então a gente trabalhava basicamente com recorte de vinil. Essa máquina ela está na empresa até hoje, tá? Até por um apego que a gente teve por ela, por ter sido a primeira. Ela tem uma tecnologia mais antiga, mas funciona até hoje. Tá? Mais ou menos na época de 2002, 2003, a gente começou a inserir a parte de impressão digital para os nossos clientes, porque começou a haver uma demanda baseada nisso aí. Como as máquinas eram caras, os insumos eram caros, era um produto relativamente caro, a Mega resolveu inicialmente não investir nesse equipamento até possuir a demanda que justificasse isso aí. Então, inicialmente a gente fez algumas parcerias e a gente terceirizava esse tipo de serviço. Então, a gente chegou a pegar materiais em empresas que já tinham essa tecnologia e aos poucos eu acabei inserindo para os meus clientes a comunicação visual, baseada em impressão digital. Com o passar do tempo, com a popularização da impressão, com popularização dos equipamentos, de tintas, de insumos, e a gente já tendo uma demanda, eu já tendo o meu cliente tendo essa necessidade de uma peça de uma qualidade maior, de uma resistência maior, por volta de 2010 a gente adquiriu o primeiro equipamento de impressão digital. Foi uma Latex já, tá? Eu estava com um projeto para uma Holland, mas em virtude até dos comentários que o pessoal sempre fez sobre solvente, dos aspectos negativos e nocivos em relação à saúde, a gente acabou já adquirindo o primeiro equipamento de impressão digital, justamente voltado para essa área de sustentabilidade. Então, surgiu na época a primeira impressora látex, foi a L25500, que ela já vinha com essa inovação de ser uma tinta que não fazia mal à saúde da pessoa, com maior resistência, maior durabilidade e justamente com esse apelo ecológico. Nos momentos da minha vida que eu tive contato com equipamento solvente, eu notava que quanto mais eu ficava em contato com as mídias impressas, no final do dia eu tinha muita dor de cabeça. Pesquisando, a gente acabou percebendo o efeito nocivo do solvente que tinha na saúde das pessoas. E até por estar dentro do meu ambiente de trabalho, a gente não tem nenhum sistema de exaustão específico. A opção pela látex foi sustentabilidade, uma tinta sem cheiro e que não afetasse a saúde dos operadores. Inicialmente a gente teve duas que foram consideradas a primeira série das impressões látex. Foram duas L25500, 60 polegadas de boca, que equivalia a 1,50 m de saída. Com o passar do tempo, com a saída, o surgimento da terceira geração, a gente acabou resolvendo migrar para as impressoras mais novas, devido a uma qualidade maior da impressão, um consumo menor de energia e uma durabilidade maior das mídias impressas. Nós temos duas impressoras látex série 3 hoje. Uma 330, a boca dela é de 1,62 m, e uma 335,
É um modelo acima dessa 330, com alguns recursos a mais, mas ela te entrega a mesma qualidade, tá? É a mesma boca de impressão, a mesma velocidade de impressão, que na qualidade que a gente imprime, na velocidade que a gente considera razoável, ela te entrega 6 metros quadrados hora. Tá? Isso te dá uma boa resolução de impressão e numa velocidade considerada bastante razoável. O fato da impressão látex ser uma impressão que ela sai da impressora basicamente seca instantaneamente, nos possibilita entregar o serviço de uma forma mais ágil para o meu cliente. As impressões solvente, o indicado é sempre no mínimo 24 horas para você poder manusear os materiais. A látex, ela te possibilita, eventualmente, saindo da impressora, você já é capaz de manusear. Então, hoje em dia, eu consigo oferecer para o meu cliente uma agilidade maior num tempo muito menor do que uma outra solução que eventualmente ele tivesse no mercado. Essas impressoras dessa série 300, como as da 25 e 500 também tinham, ela possui um rebobinador automático. Então, na parte de baixo da impressora, ela tem um mecanismo no qual ela vai recolhendo o material que é impresso. Através de um sensor, ele é enrolado. Então, eventualmente, numa bobina que a gente acaba colocando na parte embaixo da impressora. Então, tranquilamente, você pode colocar a impressão, virar as costas e ir embora. As duas se entregam o mesmo material. A única diferença aqui que você tem de uma para outra é esse recurso de recorte. Então, o que a gente acaba praticando? Como a HP não aconselha a gente utilizar a ferramenta de corte para mídias mais grossas, mais duras, como lonas e canvas, a gente acaba utilizando a 330 para rodar lonas e canvas e eu utilizo a 335 para rodar as mídias mais moles que a gente chama, que seria papéis e linha de vinil adesivo. Então a gente acaba utilizando o recurso de recorte na 335 e na 330 a gente deixa para os materiais mais duros, mais pesados. Mas sempre lembrando que perfil de saída, perfil de impressão das duas é exatamente o mesmo. Essas impressoras elas custam na ordem de R$60 mil o equipamento básico. Para você botar ela para funcionar, você tem que comprar os kits de limpeza, cabeças de impressão e os cartuchos de tinta. Considerando todo o investimento, então, impressora, kit de limpeza, cabeçotes, cartuchos de tinta e o RIP de impressão, que ele é um RIP que no caso ele controla as duas máquinas, você deve gastar mais ou menos na ordem de R$70 mil para cada máquina. Toda impressora digital hoje em dia, ela trabalha na linha CMYK, tá? Que são as 4 cores. Então, o CMYK principal seria o Cyan, Yellow, Magenta e Black. As linhas solventes trabalham nessa composição de cores também. As látex, além dessas 4 principais, a gente tem as duas Light, seria a Light Cyan, Light Magenta. E as novas, as séries 300, a gente tem um cartucho a mais chamado de Optimizer, no qual ele faz a tinta secar mais rápido e dá uma durabilidade maior à impressão, tá? Possibilitando uma resistência a risco maior do que as séries 200 das impressoras mais antigas. A estimativa é bastante relativa, porque os arquivos eles diferem muito um dos outros, tá? Com relação à cobertura de tinta. O que a gente consegue mais ou menos estimar, então baseada até quando você pega uma gama muito grande de impressões, é você estipular pela média, a gente chega num valor aproximado, com uma mídia 0,10 que a gente usa, com uma boa resistência de tinta, uma boa cobertura, gerando entre 50% e 60%, não uma cobertura 100% chapada, a gente chegaria a um valor aproximado de R$18 metro quadrado por impressão. Isso sem considerar também os acabamentos eventuais. Seria bastão, ponteiras, ilhoses, etc. A
gente tem um grande receio, até pelos comentários que são feitos em grupos de WhatsApp, em usar tintas alternativas. Está começando a se criar agora uma mentalidade realmente, porque o mercado está evoluindo justamente em relação a isso aí. As tintas desenvolvidas pela HP, a HP, até por não pensar no seu cliente, então o preço da tinta deles é aquele ponto final. Existem algumas empresas desenvolvendo tintas alternativas e já tem gente usando isso aí, com bons resultados. Inicialmente os processos parece que não davam muito certo, principalmente a nível de secagem do material, mas com a evolução agora dos processos, eu acredito que o mercado já está começando a estabilizar. A questão de 2 anos atrás, os técnicos começaram a desenvolver uma alternativa no qual você enchia os cartuchos com tinta original. Ao invés de você comprar os cartuchos direto da HP e utilizá-los direto na máquina, o que foi feito a partir daí? A gente compra a tinta original das máquinas maiores, então são os bags de 3 litros. A gente retira as tintas desse cartucho por um processo mecânico desenvolvido por nós e a gente faz o enchimento desses cartuchos originais com tinta original. Baseado nesse mecanismo todo, a gente consegue uma redução em torno aí de 30% a 40% no custo da tinta, utilizando a mesma tinta original nos cartuchos originais. Eu notava uma fragilidade maior nas 25500. Por quê? A temperatura de operação dessas máquinas elas geravam em torno de 100 graus internamente. E a gente percebia que existia muitas peças, muitos dispositivos plásticos, que com o aquecimento e resfriamento, eles acabavam não resistindo. Então as primeiras impressoras que eu tive, da série 200, eu tive alguns problemas com peças plásticas que não resistiam à caloria. Com a vinda da série 300, a temperatura de operação delas é relativamente menor, justamente pela presença do Optimizer na composição da tinta. Então ela trabalha com uma temperatura de cura e secagem menor e a gente percebeu que algumas peças delas que eram de plástico, eventualmente foram substituídas por metal e alumínio. Com relação a peças, tirando o fator aquecimento nas máquinas mais antigas, que a gente havia uma quebra maior de peças, nessa série nova a gente tem uma quebra menor. Tá? Então, especificamente dessas máquinas mais novas, eu tive um problema de quebra de peça, que foi uma correia, mas é algo absolutamente normal. Eu consegui repor essa peça em aproximadamente uma semana, ela estava em falta no mercado, então essa peça foi importada. Em uma semana eu estava com a máquina funcionando normalmente. Você tem bastante fornecedor de peças similares, vindo da China, vindo de mercados asiáticos, mas não tão confiáveis. Eu prefiro, de repente, comprar de uma própria HP, de uma própria Printertec, que é um fornecedor de peças originais da HP, no qual você trabalha com uma confiança maior. Eu considero as peças caras, tá? Então, eventualmente, uma correia de aproximadamente uns 3 metros, a gente pagou R$1.000. Eu acho um valor muito alto para uma correia de borracha. Por mais tecnologia que ela tivesse, ela não tem nenhum sensor, ela não tem nenhum chip, não tem nada. Eu considero uma correia de borracha R$1.000 a nível de custo de peça muito caro. O grande problema que eu tive com assistência técnica foi na minha primeira 25500. Então eu comprei a máquina, ela vem com uma garantia de 1 ano. Após 1 ano você tem a opção de fazer a garantia estendida. Eu acabei optando, né? Então a minha primeira impressora custou na hora de R$60.000. Eu acabei estendendo a garantia dela depois por mais 1 ano. E paguei nessa extensão de garantia em torno de R$8.000. No primeiro mês que essa garantia começou a valer, quebrou uma peça dessa máquina. E acessando a assistência técnica da HP,
a resposta que me foi dada é que essa peça demoraria 6 meses para chegar. Foi a grande experiência negativa que eu tive com a assistência técnica estendida da HP. Contatando algumas pessoas do meio, contatando principalmente a pessoa que me vendeu a máquina, eu consegui resolver isso num problema menor. Mas foi algo que me assustou, no qual você paga um valor que eu considero relativamente alto e que aí te impossibilite você ficar 6 meses com a máquina parada. Então, hoje em dia, basicamente, a gente utiliza os técnicos alternativos, tá? A HP, a gente percebe que não existe o interesse de atender a gente diretamente. Então, até por conhecimento no ramo, por conhecimento nas pessoas, a gente acaba utilizando os técnicos alternativos. Existe hoje, no Brasil, eu acredito, pouca gente que atende essa linha látex. Então, os técnicos realmente capacitados, o pessoal que trabalha de uma forma mais correta, de uma forma mais justa, cobrando um preço justo, esse pessoal atende a nível Brasil. Então, de repente, quando você precisa de um técnico, você liga para ele, uma hora ele está em Brasília, outra hora ele está no Amazonas, outra hora ele está na Bahia. Então, a gente tem uma dificuldade bastante grande quando a gente tem que depender de um técnico. Por isso que eu falo para todo mundo que quer ter uma látex, nunca tenha uma máquina só. Eu sempre trabalhei com 2 máquinas, tá? Justamente pela falta de você ter um técnico que te atenda do dia para a noite. Então, se quebra uma peça, você fica com a impressora parada, você para totalmente a sua produção. Então, eu sempre trabalhei com 2 impressoras, justamente porque numa eventual quebra de uma máquina, se o teu técnico de confiança, ele está fora de São Paulo, está distante, no qual ele vai poder te atender somente entre 2 e 3 dias, eu aconselho você sempre a ter 2 máquinas, sempre ter uma máquina de backup. Eu sinto nenhuma promessa assim não cumprida, né? Eu vejo, por exemplo, que a HP, se ela se preocupasse um pouco mais em tornar a sua tinta competitiva, eu acho que ela dominaria o mercado de longe. Eu considero a tecnologia de impressão da HP superior a qualquer outra máquina. Então, comparando as principais concorrentes, que seria Mimac e Holland. Então, eu considero as 3 maiores empresas de impressão, HP, Mimac e Holland. Só que eu vejo Mimac e Holland, por você ter tintas alternativas num preço mais acessível, então eu vejo essa vantagem em relação às outras. Se a HP ela pensasse um pouquinho nesse fator competição, eu acho que ela dominaria o mercado tranquilamente. Eu recomendo o upgrade para a linha 300 da Látex, justamente pelo fato do cartucho Optimizer, no qual ele tem um consumo de energia menor da máquina, ele te dá uma resistência maior a eventuais riscos e ele te dá uma resolução maior também. Então você tem uma impressão numa qualidade melhor, num tempo menor e com uma resistência maior do que das séries 200. Nota 9. Na marca, nota 8. Nota 5. Nota 4. Nota 4. Nota 3. Nota 5. Nota 5. Eu não aconselho você a comprar a impressora látex se você está preocupado somente com o custo de impressão. Eu aconselho você a comprar uma impressora látex se você está preocupado com qualidade da impressão,
com resolução e principalmente com o fator saúde. Obrigado, Marcos Brandão, da Mega Comunicação Visual e Gráfica Rápida. Se você quer conhecer mais da Mega, do incrível trabalho que essa empresa faz e, quem sabe, aprender mais com um usuário experiente com impressão em tinta látex, anote os dados que vão aparecer aqui. E, se vocês gostaram dessa análise, aguarde. Em breve teremos muito mais. Volte ao nosso canal para conhecer a seção de dicas técnicas estrelando o Alexandre Vosa, da LV Serviços. Eu sou Marçal Borborema, da Urbana Brasil. Importamos e vendemos direto a você tintas a um preço justo. Assine o nosso canal de prestação de serviços. Obrigado!